Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos trabalhar aqui com um tópico que se chama geometria de posição, tá? O que é a geometria de posição? No que ela vai te auxiliar, tá? Geometria de posição, basicamente, a gente vai estudar aqui as relações entre ponto, reta e plano, e isso vai te auxiliar, né, no entendimento da geometria espacial, tópico esse que está por vir agora, certo? Então, vamos começar aqui com geometria de posição. Bom, e para estudar geometria de posição, se faz necessária aqui a utilização de um terceiro eixo, né, que nós chamamos de eixo Z. Você está acostumado com os eixos x e y, certo? Que é o plano cartesiano. Veja, o plano cartesiano seria esse plano em cinza aqui, certo? E este terceiro eixo saindo do plano é o que nós chamamos de eixo Z, tá? Então, no espaço nós temos aqui três eixos, porque são três dimensões, então eixos X, Y e Z saindo aqui do plano. Bom, então com o auxílio desses três eixos, nós vamos estudar agora o que são retas coplanares, reversas e ortogonais, tá? Que são nomes que aparecerão bastante aqui nesse estudo que nós estamos fazendo. Bom, então imagina aqui um plano, tá? E se você tem dificuldade de entender o que é um plano, tente imaginar um plano como sendo um tecido de dimensões infinitas, tá bom? Eu sei que é difícil imaginar o infinito, mas pelo menos um tecido você com certeza vai conseguir imaginar, né? As linhas desse tecido são as retas, né? Então, a gente tem que ver aqui que um plano ele é composto por infinitas retas, tá? Essas retas elas podem ser paralelas, elas podem ser concorrentes, ou seja, elas podem se cruzar. Então, é com esse tipo de definição que nós vamos trabalhar agora. Bom, então todas essas linhas que eu mencionei, né, todas essas retas que formam o plano, que eu falei que elas podem ser paralelas, perpendiculares, né, ou simplesmente concorrentes, enfim, essas retas a gente diz que são coplanares. Então, retas que pertencem ao mesmo plano, nós chamamos de retas coplanares, coplanares mesmo plano. Então, veja, eu desenhei aqui duas linhas do nosso tecido, duas retas que compõem o plano, tudo bem? Essas duas retas que eu desenhei são retas paralelas, retas que têm a mesma inclinação, né? Essas retas não se cruzam. Bom, e perceba também que para quaisquer pares de retas paralelas que estão aqui no nosso espaço, sempre haverá um plano que passa por essas duas retas paralelas. Então, a gente diz que duas retas paralelas determinam um único plano, ou seja, existe um único plano que consegue passar por essas duas retas paralelas. Não existiria um segundo plano que consiga passar por essas retas. Agora, nós poderíamos também ter uma reta que cruza outra reta, como você está vendo aqui, por exemplo, esta reta que é formada pelos pontos K e L, ela cruza as outras duas retas que eu tenho aqui. Então, eu posso dizer que a reta que passa pelos pontos GH e a reta que passa pelos pontos K e L são retas concorrentes, assim como a reta KL e a reta IJ que vocês estão vendo aqui também são retas concorrentes. Agora, existe um caso especial de retas concorrentes, que nós chamamos de retas perpendiculares. Veja só, esta retinha que está desenhada aqui, que é a reta MN, ela é perpendicular a essas duas paralelas, tá bom? Então, duas retas para serem consideradas perpendiculares, elas devem pertencer ao mesmo plano e serem concorrentes segundo um ângulo de 90 graus. Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Bom, e veja nesta imagem que nós temos agora aqui dois planos, tá? Como vocês podem ver, esses dois planos aqui, eles não são paralelos, né? Eles não têm a mesma inclinação. Eles poderiam ter, tá? Mas eu vou trabalhar com um exemplo aqui agora em que eles não são paralelos. Nós trabalharemos agora com o conceito de retas reversas, tá? E para isso, né, nesses dois planos que já estavam desenhados aqui, eu coloquei em cada um deles uma reta. Então, aqui no nosso plano verde, a reta que passa pelos pontos G e H, e no plano rosa, que está aqui no fundo, uma reta aqui passando pelos pontos J e I. Tudo bem?
Então, como você pode ver aqui, olha só, uma reta está em um plano, a outra reta está no outro plano. Então, agora eu quero que você pense o seguinte: se eu pegasse aqui um terceiro tecido, vamos dizer assim, ou seja, um terceiro plano, será que sem fazer nenhuma dobra, né, deixando ele bem esticado como estão esses dois aqui, será que eu conseguiria passar esse tecido, esse plano, né, por essas duas retas que eu determinei aqui? Então vejamos, olha, nessa situação, será que eu conseguiria passar esse tecido por essas duas retas? Não, eu não conseguiria. Quando eu não consigo, eu digo então que essas duas retas são reversas. Resumindo então, o que são duas retas reversas? Enfim, definição de reta reversa é qual? Quando não existe um plano que contenha aquelas duas retas, nós dizemos então que essas duas retas são reversas. Então aqui não existe um plano que consiga passar por essas duas retas. Diferentemente daquele plano que eu desenhei lá no começo da aula, em que nós tínhamos lá várias retas desenhadas em seu interior, né? O plano passava por todas aquelas retas lá. Nesse caso aqui, a gente não consegue passar um plano, né, que contenha essas duas retas. Então, isso é reta reversa, tá? Por esse ponto de vista, talvez você consiga entender um pouco melhor, porque não há um plano que contenha essas duas retas. Se você ainda está com dificuldade, imagine o plano como sendo uma folha sulfite esticada. Será que você consegue passar essa folha sulfite por essas duas retas que estão aí? Não conseguirá, tá bom? Então veja o exemplo que eu acabei de desenhar aqui para vocês. Olha só, eu coloquei um terceiro plano, né? Eu tentei fazer com que este plano aqui ele contenha aquelas duas retas que nós estamos chamando de reversa, tá? Então veja que esse plano ele passa aqui pela reta GH, que é a reta que está no plano verde, e o que acontece é que ele não contém a outra reta como um todo. Veja só, ele consegue passar em um único ponto da reta JI que está ali no plano rosa, tá bom? Então é por esse motivo que eu chamo de retas reversas. Não haverá plano que consiga, vamos dizer assim, conter essas duas retas, tá? Ou seja, as duas retas não estão contidas em nenhum plano. Bom, e agora eu vou trabalhar aqui com duas retas reversas especiais, tá? Essas retas reversas especiais são chamadas de retas ortogonais. Elas são reversas, mas tem algo que as torna especial, tá? Então eu preciso que você utilize agora um pouquinho da imaginação. Imagine que tem uma reta lá atrás, tá? E uma reta mais aqui para frente. Então esse azul mais forte é uma reta que está aqui na frente, aquela reta pontilhadinha está mais ali para trás. Se você não conseguiu enxergar isso, vou passar aqui agora um plano por essa reta que está deitada para que você consiga ter uma noção de distância, tá? Então veja só, passei aqui o plano, tudo bem? Então você vê que tem uma distância aí entre essas duas retas e que, além de tudo, elas são retas reversas, tá? Você não conseguiria encontrar um plano que contenha exatamente essas duas retas, tá? Então você viu aí que esse plano amarelo que eu desenhei, ela contém a reta azul, ela passa completamente ali pela reta azul, né? O plano passa pela reta azul, mas ela passa por apenas um ponto da outra reta que está ali atrás. E agora, finalmente, vou definir para vocês o que são essas retas reversas ortogonais. Olha que interessante. Se eu trouxesse uma reta em direção à outra e essas retas se cruzassem segundo um ângulo de 90 graus, então olha só, eu trago uma reta em direção à outra e elas se cruzam segundo um ângulo de 90 graus. Aí eu posso dizer que elas são retas ortogonais. Tudo bem? Então, olha só, você deve estar pensando assim, professor, mas retas ortogonais e retas perpendiculares não é a mesma coisa? Não. Duas retas, para serem perpendiculares, elas têm que se cruzar segundo o ângulo de 90 graus, mas devem estar no mesmo plano. Agora, duas retas ortogonais, nós dizemos que no espaço
elas têm direções perpendiculares, ou seja, se você projetasse uma sobre a outra, formaria-se um ângulo de 90 graus no cruzamento entre uma reta e a projeção da outra. Bom, e se você já leu algum livro sobre geometria de posição, muito provavelmente você já viu algo também sobre o tal do postulado de determinação de planos, tá? O que são esses postulados de determinação de planos? Agora que você tem uma visão espacial que nós trabalhamos, né, anteriormente, vai ficar muito mais fácil de você entender esses postulados, tá? O primeiro postulado, qual que é? Bom, 3 pontos não colineares determinam um único plano. Então, você imagina esses 3 pontinhos, eles não estão alinhados, ou seja, eles não são colineares, né? Por eles, vai passar uma única folha de sulfite esticado, tá? Vai passar um único tecido, né? Como você queira, vai passar um único plano, tá? Então, veja só, existe um único plano que consegue passar por esses 3 pontos não colineares. Então, a gente diz que esses 3 pontos determinam um único plano, tá? Se eu fizesse a suposição de que existe um segundo plano, né? Esse segundo plano, na verdade, ou ele vai passar só por um desses pontos ou por 2 desses pontos. Então, esse plano ele poderia passar ali pelos pontos A e B, pelos pontos A e C, B e C, ou então individualmente por cada um dos vértices, tá? Ou seja, de fato existe um único plano. Agora, um outro exemplo aqui. Imagina que esses 2 pontos aqui estão num plano, vou colocar o outro ponto aqui em cima. Veja só o que aconteceu. Ó. Existe também um único plano que passa por eles, certo? Bom, e ainda trabalhando com esse postulado de que 3 pontos não colineares determinam um único plano, olha o cuidado que eu peço para que você tenha aqui, tá? O que aconteceria se esses 3 pontos estivessem alinhados? Tá? Eu estava trabalhando até agora com 3 pontos não colineares, mas e se eles fossem colineares? O que aconteceria? Eles determinariam infinitos planos. Tá? Imagina ali, olha, aquela reta, né? Veja aqui que tem uma reta passando pelos pontos A, B e C. Por essa reta, eu consigo passar várias folhas de sulfite cortando ela, certo? Então, não seria determinado um único plano, mas sim infinitos planos. Agora, mais um postuladinho aqui, olha, uma reta e um ponto fora dela determinam um único plano. Imagina que eu peguei a reta AC e o ponto B, que está fora dela ali, existe um único plano que passa por esses 3. Né? Você vê que um postulado implica no outro, certo? O primeiro postulado implica no segundo. Olha, se eu colocasse mais um ponto aqui fora da reta AC, existiria aqui um outro plano que passa por ela. Agora, o próximo postulado, qual que é? 2 retas concorrentes determinam um único plano. Então, imagina essas 2 retas aqui, elas estão se cruzando. Por essas 2 retas, pode passar um único plano, não existe um segundo plano que passa por elas. A mesma coisa para essas 2 retas que vocês estão vendo aqui. Ah, mas e se as retas nunca se cruzarem, ou seja, se essas 2 retas forem paralelas? Bom, se elas forem paralelas, distintas, né? O que são paralelas distintas? Paralelas em que uma não está sobre a outra, né? Porque existem paralelas coincidentes e paralelas distintas, né? A paralela coincidente ela não tem muita graça, porque as 2 retas são idênticas, elas estão uma sobre a outra. Agora, o que a gente costuma trabalhar mesmo são as paralelas distintas, né? Elas estão separadas, como essas 2 aqui, tá? 2 retas, então, paralelas e distintas determinam um único plano, como você pode ver aqui nos desenhos, tá bom? Bom, e agora nós vamos à última parte da aula, que é a parte que se chama projeção ortogonal, tá bom? O que é a projeção ortogonal? Que vestibular que costuma cobrar? Vou começar respondendo a segunda pergunta, tá? O vestibular que mais cobra projeção ortogonal é o Enem. Tem gente que vai falar, não, o Enem não é vestibular e tal. Enfim, gente, o processo seletivo, né, que mais cobra esse assunto é o Enem, tá? Bom, e para você entender aqui o que é a projeção ortogonal, eu vou pedir para que você imagine primeiramente um solzinho, tá? E este solzinho está a pino em relação a este plano.
Tá? O que significa o Sol estar a pino? Bom, a gente diz que o Sol está a pino quando os seus raios chegam ao solo segundo um ângulo de 90 graus, ou seja, os seus raios chegam ao solo perpendiculares, tá bom? Então imagina aqui o Sol a pino. A projeção ortogonal é justamente a sombra que esse Sol vai promover no chão quando os seus raios cruzam com o objeto, no caso aqui o pontinho P. Tá? Imagina que esse pontinho P é simplesmente uma bolinha pequenininha, tá bom? Então, qual que seria a sombra que esse objeto faria aqui no solo? Seria exatamente ele, né? Deixa eu só pegar uma outra cor de caneta aqui, né? Então, ela faria uma sombrinha aqui. Então, essa é a projeção do ponto no plano, a projeção ortogonal do ponto no plano. A projeção ortogonal, veja que tem que formar 90 graus, por isso que eu falei em Sol a pino. Tá? Agora, não necessariamente você precisa trabalhar com um ponto. Você pode trabalhar com um segmento de reta, que é uma figura unidimensional. Você pode trabalhar com uma figura bidimensional, tá? Como essa elipse, né? Finge que é uma moedinha, tudo bem? Para ficar mais fácil de imaginar. Você pode trabalhar também com uma figura tridimensional. Então o Enem gosta de pegar figuras, projetar num plano e perguntar como é que seria essa projeção, essa sombra. Tá? Então imagine o solzinho em cima de cada uma dessas figuras aqui. Tá? Qual que seria o desenho que seria formado no solo? Qual que seria a sombra formada aqui no solo? Bom, para começar, este segmento formaria o quê? Olha aí, né? Formou aqui o próprio segmento, tá bom? Agora, essa figura bidimensional, imagina que isso aqui é uma moedinha, essa moedinha está na sua mão, ela está em pé, tá? Então, se você abandonasse essa moedinha e aqui embaixo tivesse a entrada do seu porquinho, como é que seria essa entrada? Seria exatamente assim, olha só. Essa seria, então, né, esse desenho que está aqui, que é um segmento, seria, então, a projeção ortogonal desse objeto. Agora, uma coisa que eu acho que vale bastante a pena chamar a atenção é para o seguinte, olha os extremos aqui da figura. Nós temos esse pontinho como extremo e esse como extremo. A projeção ortogonal é o seguinte, eu pego os extremos e projeto aqui no solo. Tá? Isso vai me dar também o tamanho ali do segmento, certo? A mesma coisa, ou algo parecido, eu posso fazer com a figura tridimensional. Veja só, se eu traçasse aqui, né, este segmento, este e este. Né? Não ficou muito perfeito, mas deu para entender a ideia. Formou aqui um paralelogramo. Tá? Então, quer dizer o quê? Se você projetar esta figura no solo, ou seja, a sombra dela será exatamente este paralelogramo. Tá? Basta, então, você projetar estes pontinhos aqui no solo. Tá? Então, projetando esses pontinhos no solo, né, você pode descer até ali no plano, você vai ter a formação do seguinte objeto. Olha lá, né? Exatamente aquele paralelogramo ali que era formado através do diâmetro dessa base, o diâmetro dessa e a altura do nosso cilindro, certo? Muito bem, gente. Então, antes de encerrar, eu só vou mostrar aqui mais alguns exemplos, né? Imagina a projeção desses segmentos de reta no plano. Né? Imagina este segmento aqui. Né? Se ele é paralelo ao plano, então vai ser formado exatamente ele aqui no plano. Agora, se ele não é paralelo, ou seja, se ele é concorrente ao plano, imagina que se eu esticasse aqui esse segmento, ele seria concorrente ao plano, ele cruzaria com o plano. Mas eu peguei só um segmento, né? Um pedacinho de uma reta. Então, se eu coloco uma luz aqui em cima, o nosso solzinho, a sombra será exatamente um segmento de reta. Tá? É só você olhar para os extremos aqui. Ó. Então, dá um segmento de reta um pouquinho menor do que este que está aqui. Tá bom? E se, no caso, nós tivermos aqui, digamos, um segmento perpendicular ao plano, a sua projeção é exatamente um ponto. Tá bom? Bom, então, gente, encerramos assim a parte teórica, né?
Então vamos para o exercício. Ele apresentou aqui para nós no exercício número 1 um cubo em que os vértices são A, B, C, D, E, F, G, H, certo? Então tem 8 vértices e tem 12 arestas, né? Você lembra que as arestas são todas de mesmo tamanho num cubo, não é? Então, item A, ele pede para que nós listemos todas as arestas do cubo que são paralelas a B. Então está aqui a aresta AB, as suas paralelas são então CD, HG e EF, tá? Então vamos colocar aqui CD, HG e EF. Pronto, essas são as paralelas. Agora, no item B, é pedido o seguinte: liste todas as arestas do cubo que são perpendiculares à aresta AB. Muito bem. Então, veja só. Esta aresta aqui, AE, entra na resposta? Entra, porque ela forma 90 graus aqui, né? Lembre-se que todas as faces do cubo são quadrados idênticos, tá bom? Por serem quadrados, então este ângulo é de 90 graus. Então, AE eu já vou colocar aqui, tá? O que mais? FB forma 90 graus com AB? Forma também. Então, vou colocar aqui FB. O que mais? Olha esta aqui, DA, né? A DA, ela forma aqui também 90 graus, né? Então, vamos colocar aqui DA e a última delas, BC. Tá? Então, a BC também é perpendicular. Tudo bem? Não se esqueça do seguinte. Veja que as arestas aqui do fundo, por exemplo, GC e HD, elas são reversas em relação à aresta AB. Ou seja, você não pode colocar HD e AB num mesmo plano. Por isso que eu não digo que elas são perpendiculares. É lógico que se eu projetasse a aresta HD na aresta AB, elas sim formariam um ângulo de 90 graus, mas elas não são perpendiculares, por quê? Porque elas são reversas. Então, eu posso dizer, por exemplo, que AB e HD são ortogonais. Tome cuidado com isso, tá? Então, para que nós possamos dizer que duas arestas são perpendiculares, elas devem estar no mesmo plano. Então, por exemplo, AB e BF, elas são perpendiculares porque elas têm um ponto de cruzamento, né? Um ponto de cruzamento já indica que elas estão no mesmo plano. Agora, a aresta HD e AB, elas não têm um ponto de cruzamento, porque uma está em um plano que fica lá atrás e uma outra está num plano, vamos dizer, aqui da frente, né? Saindo aí da tela do seu celular, do seu computador, enfim. Bom, agora vamos fazer o item C. Então, no item C é pedido justamente isso, né? Quais são as arestas ortogonais, certo? Então, olha só, quais são elas? Uma é HD, está ali no fundo. O que mais? GC também é ortogonal. O que mais que nós temos aqui? Veja que EH, né? EH, se EH fosse projetado em AB, formaria 90 graus, mas são reversas, portanto, nós vamos chamá-las de ortogonais. E quem mais, por fim, GF, né? Então, vamos anotar aqui as respostas, olha só. DH, EH, GF e GC. Então, essas aqui são as ortogonais. E agora, apenas como aprofundamento aqui para o nosso exercício, dois segmentos aqui gerados no interior do cubo que também são ortogonais. São eles HF. Veja que HF é a diagonal de uma face. Veja que AC é a diagonal da face que está lá embaixo. As duas não cabem no mesmo plano, portanto, elas são o quê? Reversas, certo? Só que elas são reversas ortogonais, porque se projetadas, se eu projetasse a de cima aqui embaixo, o que é que aconteceria? A gente teria a formação, olha só, olha a projeção ortogonal dela aqui. Né? As duas se cruzariam e esse cruzamento geraria ângulos de 90 graus. Tá bom? Por que geraria ângulos de 90 graus? Você deve lembrar que a figura que está na base é um quadrado. Quando eu traço as diagonais de um quadrado, essas diagonais se cruzam formando 90 graus. Então, eu posso dizer que HF e AC são retas
reversas e ortogonais. Bom, e esse exercício número 2 eu vou fazer aqui na outra tela com vocês. O item A, então, desse exercício nos pede para encontrarmos o ângulo HAB, que eu destaquei em verde. O que nós queremos saber, então, é qual o valor deste, vamos rodar aqui, deste ângulozinho, né? Eu acho que você pode ver com facilidade que este ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, certo? Bom, para facilitar um pouco, pense na seguinte coisa, tá? Imagine só esta reta aqui. Imagine uma reta passando pelos pontos A e E. Se eu começasse a deitar esta reta aqui, tá? Eu deito essa reta aqui, o ângulo que ela vai fazer ainda com a aresta AB continua sendo de 90 graus. Então, eu deitei ela até que ela chegasse a este ponto. Então, este ângulo aqui também é de 90 graus, certo? Então, essa que é a ideia aí do item A. Bom, o item B do exercício nos pede o ângulo HAF. Então, vai lá, traça os segmentos ligando esses pontos. Fazendo isso, você perceberá, então, a seguinte coisa. Todos os lados do triângulo HAF são idênticos, porque ambos são diagonais de suas faces, certo? Se todos são idênticos, o triângulo tem os três lados iguais e, consequentemente, esse triângulo é equilátero. Se ele é equilátero, o ângulo pedido, que é o ângulo A, que está aqui dentro do plano, certo? Veja onde que é formado este ângulo A. Olha ele ali embaixo. Veja que ele está fora do plano da base, certo? Então, aqui que é formado o ângulozinho A. Tudo bem? Então, esse ângulo aqui é de 60 graus. E para terminarmos agora o exercício número 2, é pedido para nós o ângulo HAD. Ou seja, queremos saber, então, quanto que vale este ângulozinho, certo? Sabemos que este vale 90. Este triângulo ele é isósceles, portanto, tanto este aqui de cima como este aqui de baixo é 45 graus. Veja que HA é uma diagonal de face, certo? A diagonal da face é bissetriz do ângulo aqui das quinas. Tudo bem? Então, o ângulo pedido é de 45 graus. E dessa forma, nós ficamos então com a alternativa D, 90, 60, 45. Bom, então, parabéns se você assistiu o vídeo até aqui. Essa é uma aula introdutória de geometria espacial, né? Eu garanto que se você assistiu essa aula inteira, vai ficar muito mais fácil o entendimento de certas propriedades dos sólidos geométricos que nós trabalharemos futuramente, tá? Agora, alguns dos outros exercícios de aula nós vamos trabalhar ao vivo, tá bom? Outros nós não vamos fazer, porque tem alguns exercícios muito particulares de vestibulares militar, tá? E eu vou fazer também alguns exercícios extras com vocês, tá? Mesmo que você já tenha feito os exercícios que estão aí na apostila, nós trabalharemos com outros inéditos. Tá bom, gente? Então é isso aí. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.